Agora eu vou conversar com você aí de casa sobre um assunto bem importante. Você sabia que os bancos de sangue de todo o país eles estão sofrendo com uma baixa de doadores por causa das medidas de isolamento contra o coronavírus? Algumas pessoas também estão com medo, receosas em casa e não têm ido fazer as doações. Em São Paulo chegou a cair até cerca de 50%. É muita coisa. E, gente, o hospital precisa de sangue. A gente precisa continuar fazendo isso com segurança. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso agora com o enfermeiro do Hemonúcleo de Taubaté. Boa tarde, com Aloísio Ferreira. Aloísio, boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como é que vocês têm sentido, assim, o que mudou, né, principalmente com essa pandemia, com as pessoas um pouco mais assustadas, com medo de sair de casa? Vocês sentiram essa baixa no Hemonúcleo? Sim, é perceptível no nosso dia a dia, né? Infelizmente. Vocês tiveram uma baixa de quanto, mais ou menos? Olha, para falar a verdade, a baixa se dá por alguns critérios que nós tomamos, alguns cuidados que a gente está tomando e seguindo recomendações do Ministério, da Vigilância Sanitária, né? Então a gente sentiu essa baixa, mas por medidas que nós tomamos, nos antecipando a prevenção da propagação do vírus. E o que mudou, né? Porque a gente sabe que existem algumas regrinhas para a gente fazer essa doação de sangue. E agora, vocês estão atendendo? Como é que tem sido os atendimentos? O que mudou? Sim, mudou. Em atenção às recomendações do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, a gente intensificou as medidas de higiene e limpeza, tanto ambiental quanto dos profissionais que trabalham dentro do hemonúcleo, né? Evitando, como forma a evitar a propagação do vírus, a aglomeração de pessoas, a gente está limitando, tá, o número de pessoas dentro da unidade. Nós não estamos trabalhando com agendamento de grupos nesse momento, tá? E estamos estimulando mais a doação individual, preferencialmente através do 0800. Então a pessoa meio que agenda com vocês. Sim. Essa doação. Sim. Nós temos um serviço de agendamento, um 0800, e existe um serviço via chat no site oficial do Hemocentro, que tem a possibilidade de fazer o agendamento. E além disso, mudou alguma regra? Por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas, de repente, ficaram um pouco resfriadinhas. Existe um tempo para elas poderem doar sangue de novo neste momento? Sim, eu não diria mudança. O que a gente acabou fazendo é um acréscimo nos critérios de triagem, tendo em vista o perfil do vírus, tanto no Brasil quanto no mundo, os exames laboratoriais, o perfil do vírus, o comportamento do vírus, a gente acrescentou. Então, a gente questiona, além dos demais critérios, sobre infecção de coronavírus. Se a pessoa esteve doente com o coronavírus, se ela teve contato com pessoas infectadas por coronavírus ou com pessoas suspeitas de coronavírus, se fez algum deslocamento para regiões em que a endemia está maior do que estamos situados. Por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é o epicentro da epidemia no Brasil. Então, se o indivíduo foi para São Paulo, teve trânsito, um período considerável na cidade, é interessante que ele aguarde um certo período para isso. Para poder fazer essa doação. Sim. Mas a gente, ao mesmo tempo que tem essas mudanças, é necessário, né? Eu estava lendo o sangue, ele tem um tempo certo, né? Então, a gente precisa ter essa doação de sangue. O quanto isso é importante para vocês e qual seria o apelo para fazer para as pessoas? Como você bem disse, o sangue ele tem validade, tá? O produto que mais dura é o plasma, pode durar até 1 ano, mas o que mais é utilizado, que é o concentrado de hemácias, ele tem uma validade curta, consideravelmente curta, 35 dias, tá? É curto. É curto, infelizmente. Tá? A gente gostaria que fosse um período maior, mas ainda não é possível congelar esse produto, tá? Então, diante dessa situação, a gente distribuiu ofícios às agências conveniadas, aos hospitais que a gente atende, solicitando o uso racional do hemocomponente, que o médico prescreva apenas quando necessário. Se conseguir segurar o paciente um pouquinho ali para postergar essa transfusão, é interessante. Só com essa atitude a gente conseguiu reduzir significativamente o consumo de sangue no município de Taubaté. Como isso é importante, né? Essa conversa com os hospitais e de repente as cirurgias esperarem um pouco mais. Sim, foi uma orientação também. Se possível, cancelar as cirurgias eletivas.
E por que o sangue, a gente estava falando muito isso, né? Os hospitais continuam recebendo os pacientes, principalmente os oncológicos, que precisam de transfusão, e é necessário você ter isso todos os dias, né? Sim, os hospitais mantêm seu funcionamento, né? Normal. Pacientes com anemias hereditárias, eles continuam vivendo, graças a Deus, né? Os pacientes em tratamento oncológico precisam do sangue nesse momento, dependendo da quimioterapia que tenha sido feita, né? Então, se a gente fosse fazer um apelo, se você está bem em casa, você tente agendar, por favor, né? Por favor, ligue no nosso 0800, posso falar? Pode falar. Eu tenho aqui também, é o 0800 979 6049, ou através do site www.hemocentro.fmrp.usp.br. Lá no canto inferior direito vai ter uma mocinha lá, chama Lívia Butt. É possível fazer o agendamento através do site também. Que legal, isso a gente fala em Taubaté, mas lembrando que em todo o Brasil as pessoas podem acessar o site do Ministério da Saúde, que tem um mapeamento ali, né, de regiões por todo o Brasil, que dá para você saber na sua cidade, onde que tem, onde você pode doar, e aí você liga, tá? Igual a gente está falando aqui, como em Taubaté eles estão fazendo agendamento, provavelmente nos outros lugares também. Então liga para você não perder sua viagem, vê certinho o que é necessário para você poder fazer essa doação, porque uma doação de uma pessoa pode salvar até 4 vidas, não é isso, Luiz? Exatamente. A bolsa, depois de coletada, ela é fracionada em até 4 componentes. Então, olha quanto bem a gente pode fazer para as pessoas, não é? Muito. É necessário. Com certeza. Muito obrigada por hoje. Que as pessoas, né, consigam fazer essa doação também de sangue para salvar outras vidas e que mesmo após a pandemia a gente continue fazendo isso, porque o nosso país ainda precisa de muitos doadores. E essa é a intenção, de fidelizar essa pessoa por longo da sua vida. Amém. Obrigada por hoje, viu? Imagine. Obrigada pelo bate-papo, pelo serviço que vocês prestaram pra gente hoje. Lembrando que é bem o que eu falei para o Aloysio, né? No Brasil todo, a gente tem menos de 2% da população que doa sangue no Brasil. Então, se a gente conseguir mais doadores aí, comece a ler o que é verdade, o que é mito na doação de sangue, que você vai fazer um bem danado para as pessoas.